Boa noite, amigos e irmãos do Face, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Nós estamos aqui hoje, quarta-feira, com um objetivo de trazer um estudo da Palavra de Deus para a primeira Igreja Batista em Governador Portela, a igreja em que nós estamos servindo como pastor em experiência, tá? E é muito bom, né? Estarmos aqui nesse período de quarentena, podendo abençoar os irmãos aqui de Governador Portela, né, irmãos queridos, irmãos amados, né, e esse estudo, ele visa isso, está nos alimentando, nos enchendo do conhecimento de Deus, nos fortalecendo, né, e seja bem-vindo, Deus te abençoe, né. A gente vai começar cantando uma música que se chama Tua Fidelidade, do Ronaldo Bezerra. Amém? Tua Fidelidade, do Ronaldo Bezerra. A gente tem aí o irmão Marcão, a irmã Rosa, a minha esposa Michela, a irmã Carla, né, a irmã Regina. Sejam bem-vindos, tá? Vamos continuar. Tua Fidelidade, do Ronaldo Bezerra. Teus olhos revelam que nada posso esconder e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei, é a tua fidelidade, leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, tua paz, Senhor. No início, teus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei, é a tua fidelidade, leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade
enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te adoramos por esse momento, Senhor Deus. Te agradecemos por cada pessoa que já está ao vivo, te agradecemos pelas pessoas que irão ver depois, ó Pai amado, esse estudo. Ó Deus, te agradecemos pela tua fidelidade em nossas vidas, como disse o louvor, ó Pai amado, a tua fidelidade leva a nossa vida mais além, Senhor Deus, do que possamos imaginar. Ó Deus, é para a tua glória que nós estamos aqui, Senhor Deus. Se não fosse o Senhor, de repente nem vivo nós estaríamos, ó Pai. Ó Deus, obrigado também porque esse mesmo louvor, que é uma oração, afirma que os teus olhos sobre nós nos enchem da tua paz, ó Deus. Obrigado pela tua paz que excede todo entendimento, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai amado, esteja abençoando, ó Pai amado, cada irmão nosso espalhado pela face do mundo. Que o Senhor também abençoe as equipes médicas, ó Pai amado, as pessoas que trabalham nos hospitais, ó Pai, os faxineiros, os cozinheiros, enfermeiros, médicos, todos, ó Pai amado, ser com todos. Os serviços essenciais, ó Pai amado, que não podem deixar de trabalhar, guarde todos, guarde os nossos idosos, guarde, ó Pai amado, os nossos avós, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai amado. E obrigado, Senhor Deus, pela tua graça em nossas vidas. Obrigado por esse canal em que podemos realizar o nosso estudo, Senhor Deus, e aprender mais de Ti. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, é bom estar aqui com os irmãos. Sejam bem-vindos todos vocês que estão aí ao vivo. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É bom poder estar sendo útil nesse período de quarentena. É bom poder estar abençoando e também sendo abençoado através desses estudos, porque a palavra de Deus abençoa tanto os irmãos que ouvem, que são ministrados, como também aqueles que ministram, né? E que Deus continue nos abençoando e nos levando ao conhecimento da verdade. Hoje nós queríamos começar a estudar a carta de Colossenses. Semana passada terminamos o estudo em 2 Timóteo, um estudo muito bom, né? Uma carta maravilhosa, e agora nós gostaríamos de começar um estudo na carta de Colossenses. Então, se você está com a sua Bíblia aí perto, pode abri-la em Colossenses. Colossenses é uma carta paulina também, diferente da de Timóteo, a carta anterior. Ela é uma carta endereçada a uma igreja e não uma pessoa. Embora a carta de 2 Timóteo fosse para 2 Timóteo, mas também pudesse ser lida para a igreja, né? Paulo não fazia isso, uma carta em segredo, pelo contrário, né? Tanto que nós a lemos aqui e fomos muito abençoados com ela. Mas essa carta é específica para uma igreja que ficava em Colossos. Então, se você tiver a sua Bíblia aí por perto, ou caneta e papel, você já pode ir indo para a carta de Colossenses. Algumas coisas importantes que queremos falar antes de entrarmos na carta, um estudo introdutório. É provável, muito provável, que Paulo não tenha conhecido os colossenses. Essa igreja em Colossos, ela é fruto das viagens missionárias de Paulo indiretamente. Como assim indiretamente? É bem possível que o fundador e líder da igreja de Colossos se chame Epáfras. A gente vai ver isso aqui no interior da carta. Epáfras, guarde esse nome. E esse homem chamado Epáfras, que é um servo de Deus, é um ministro do Senhor, é o que hoje chamaríamos de pastor, é um líder daquela igreja em Colossenses. Ele foi evangelizado, é muito possível que ele tenha sido evangelizado por Paulo na sua viagem, na viagem missionária que Paulo fez a Éfeso. Colossos ficava aproximadamente a 15 quilômetros de Éfeso. O que isso quer dizer? É que aquilo que nós estudamos em 2 Timóteo, que Paulo fala assim, o que aprendeste de mim, passa a homens fiéis, que possam passar a outros, lá em 2 Timóteo 2,2, já era uma realidade aqui na igreja primitiva.
o que Epáfras aprendeu de Timóteo, ele passou para a igreja de Colossos. Cremos que Epáfras era natural de Colossos, ele tinha nascido em Colossos, e ele estava em Éfeso a trabalho, alguma viagem, foi evangelizado por Paulo, evangelizado ali na viagem missionária de Paulo, está registrado em Atos, capítulo 17. E agora temos a igreja em Colossos, que Paulo escreve para essa igreja. Uma outra coisa que também é interessante, antes de nós entrarmos nessa carta, é saber que nós temos na Bíblia três pessoas que Paulo endereça cartas: Timóteo, Tito e Filemão. Timóteo e Tito eram pastores. São 3 cartas para ele, 2 para Timóteo e 1 para Tito. Filemão não era um pastor, era um cristão sincero de uma igreja em Colossos. Filemão, acreditamos que era membro da igreja em Colossos, e acreditamos que essa carta de Colossos tenha sido levada junto com a carta para Filemão. A carta de Filemão, os irmãos que conhecem, é uma carta pequena com um capítulo só, que trata sobre Onésimo. Onésimo vai ser citado aqui no final de Colossenses, né? Junto com Tíquico, eles levam essas cartas e é bem provável que tenham ido juntas. E é bem provável também que a igreja de Colossenses, um dos locais das reuniões da igreja de Colossos, fosse a casa de Filemão. Naquela época não existiam construções específicas para reunir o povo de Deus, que nós hoje chamamos de igreja, entendendo sempre que a igreja somos nós e não aquele local. Naquela época, a igreja se reunia nas casas, existiam casas grandes. E cremos que um desses anfitriões era Filemão, né? Da igreja de Colossos. Paulo ele escreve essa carta a pedido de Epáfras porque haviam algumas heresias naquela igreja. E Paulo ele fala muito da supremacia, da suficiência, da pessoa de Cristo. É uma carta muito gostosa de se ler porque afirma muitas coisas que nós já sabemos, mas afirma assim com uma certeza que nos enche de fé, nos enche de coragem, nos enche de conhecimento para tocar a nossa vida. Amém? Vamos começar a ler então, irmãos, vamos lá. A carta de Colossenses, abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 1. Bom, se você não tem uma Bíblia na sua casa, nós teremos até o prazer de te presentear. Se você quiser escrever nos comentários, a gente tenta arrumar uma Bíblia para você, tá bom? Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Amém? Então, nós vamos estar lendo até o versículo 8 e depois eu vou passando, tá? Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Amém? Então vamos, irmãos, agora até o versículo 8. No capítulo 1, versículos 1 e 2, é aquela saudação paulina, e nós vemos aqui Timóteo também como um co-escritor da carta. É bem provável que a maioria das ideias tenham saído sempre de Paulo. Mas Timóteo está aqui porque Paulo considerava Timóteo um sucessor. E Timóteo ele está relacionado em muitas outras cartas. Muitas outras cartas colocam como os remetentes da carta Paulo e Timóteo, mas a gente vê que as ideias principais vêm de Paulo. Timóteo está ali acompanhando, aprendendo, sendo preparado para substituir Paulo. Timóteo é um discípulo de Paulo, né?
Paulo e Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, os santos e fiéis irmãos que estão em Colossos. Aqui está o destinatário da carta. Santos e fiéis irmãos em Cristo. Somos nós. Eu agora estou trazendo um estudo bíblico aos santos e fiéis da Igreja Batista de Governador Portela, aos santos e fiéis irmãos que estão no Facebook, né, online, que irão assistir, aos santos e fiéis irmãos de Cristo, em Cristo, né? São os destinatários aqui. Santos, não porque eles são perfeitos, mas porque eles foram separados. A igreja é separada do mundo. E nessa separação se começa a obra de santificação. É o que a teologia chama de já e ainda não. Já somos santos, mas ainda não fomos totalmente santificados. Já somos santos, já fomos separados por Deus para a obra dele, como povo dele, como povo escolhido dele, mas ainda não somos perfeitos, ainda não fomos glorificados. Da mesma maneira, a palavra fiel. Ninguém se compara à fidelidade de Deus. Nós não somos fiéis como Deus é. Nós somos fiéis porque nós temos fé em Deus, confiamos nele, buscamos ser fiéis ao nosso Deus a cada dia. Mas aqui, Deus, ele quando olha para nós, ele vê Jesus Cristo. E essa é a beleza do Evangelho. Quando Deus olha para mim e para você, ele não vê os nossos pecados. Ele vê a cruz de Cristo, ele vê a vida de Cristo. Nós vivemos em Cristo. E Jesus foi santo e fiel. E em Cristo, nós somos santos e fiéis. Amém? Graça e paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. É um cumprimento muito comum na época. A graça que veio através de Jesus Cristo e a paz, que é o shalom hebraico, o shalom judeu. Era um cumprimento judeu, shalom, shalom, a paz, a paz. Mas o cristianismo ele incorpora a graça junto, querendo dar a entender que a paz só vem através da graça de Jesus Cristo. Amém? E a gente continua na nossa carta. Aqui é outra coisa de praxes. Na maioria das cartas, com exceção de Gálatas, Paulo ele dá a saudação e depois ele faz uma oração de agradecimento por aquela igreja que ele está escrevendo. Amém? Então a gente prossegue aqui. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos a fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês no céu. Aqui a gente vê Paulo agradecendo a Deus por mais aquela igreja. Irmãos, toda igreja, por mais complicada que seja, por mais problemática que seja, a igreja, nós temos muitas figuras para retratar a igreja. A primeira figura que eu acho mais rica é a figura de uma família. É a família a igreja que nós temos um pai e nós somos irmãos e nós somos uma grande família, né? Mas uma família que não é perfeita. E aí nós vemos também a metáfora do hospital. Jesus veio para os doentes, não veio para os sãos. Então todos aqueles que chegam perto de Jesus confessam que são pecadores e que são doentes e precisam ser curados. E também a metáfora do exército. Nós somos o exército de Deus, o exército de Cristo, combatendo o bom combate, como ouvimos na carta de 2 Timóteo, né? E toda a igreja é motivo de agradecermos, Toda a igreja de verdade, a igreja que confessa que Jesus é o Senhor, que nele está a salvação. A igreja que tem como Jesus sua cabeça, aquele que direciona. Todas essas igrejas são motivos de agradecimento. Então agradeça pela sua igreja, agradeça pela sua comunidade de fé, agradeça pelos irmãos que Deus te deu. Às vezes alguns irmãos nós não temos muita intimidade, não nos damos muito bem com eles. Nós temos muitos irmãos, mas nem todos são nossos amigos, nem todos são íntimos. Mas mesmo esses que não são os nossos amigos, não são íntimos, são nossos irmãos em Cristo e são igualmente valiosos. E quando eles não estão conosco, eles fazem falta. Amém? A igreja preciosa que nós temos que agradecer pela fé que eles têm em Cristo Jesus, pelo amor para com os santos, por causa da esperança. A fé produz em nós a esperança.
Quando nós ouvimos e acreditamos, nós começamos a esperar coisas boas. Ou seja, a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus produz em nós esperança. Por exemplo, no meio dessa pandemia, nós sabemos que nós estamos guardados em Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer, quer vivamos, quer morramos, vai ser tudo para a glória de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então a fé produz em nós esperança, uma esperança que faz com que nós vivamos em amor, amando os nossos próximos, amando os nossos irmãos, não só de palavra, não um amor fingido, mas um amor em verdade, um amor em prática, um amor que é ação. E essa aqui era uma característica da igreja de Colossenses, pelo qual Paulo agradece. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. No versículo 6 ele fala algo interessante. E esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde os dias que vocês ouviram e entenderam o Evangelho da graça. Esse ponto aqui é interessante, irmãos, porque até hoje o Evangelho continua crescendo. Naquela época, ali, era uma expansão que estava sendo pelo Espírito Santo. É aquilo que até nós estudamos na escola bíblica, que é a igreja, nós estudamos lá em Atos 2, e quando o Espírito Santo ele desce e ele enche alguns discípulos, né? E começa a habitar em outros discípulos, são faladas várias línguas entendíveis na língua de cada povo. Ali Deus já se mostrava que quando o Espírito Santo veio, capacitou eles para fazer uma obra que transcendesse o judaísmo, que fosse até as outras nações, que fosse até os confins da terra. Esse era o plano de Deus, o propósito de Deus. E agora, essa carta escrita mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, quase 30 anos depois, o Evangelho já chegava a quase todo mundo antigo. A gente tem muito registro das viagens missionárias de Paulo, mas existem muitas igrejas que Paulo não implantou e que foram frutos de viagens de Pedro, das viagens de João, das viagens de outros, das viagens de Filipe, né? Que não são narradas com tanta propriedade, com tantos detalhes como estão na Bíblia. Mas o Evangelho estava crescendo em todo o mundo e Paulo queria confortar os colossenses que a família estava crescendo, né? Que o Evangelho estava crescendo, assim como eles também estavam crescendo, só não em número, como ele vai pedir aqui, mas também como no conhecimento, na santificação, na qualidade como servos de Deus. Amém? Continuando aqui, irmãos, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Ouvir é uma coisa, muitos ouvem. Entender é um pouco mais difícil. E esse amor de Deus, nós nunca vamos conseguir entender completamente. Por isso que Paulo fala, nós compreendemos em parte e em parte profetizamos. Tudo que se refere a Deus, irmãos, é uma dificuldade cognoscível, é uma dificuldade de entendimento para nós. Por quê? Porque Deus extrapola as nossas mentes. Deus é muito grande, Deus é enorme e nós somos limitados pelo pecado, pelos nossos erros, pela nossa constituição. Nós somos pó e ao pó tornaremos. Ou seja, a gente entende, mas entende parte. Só que tem algumas pessoas que não entendem nada. Não entendem nada do amor de Deus, não entendem nada da graça de Deus. Eles querem fazer por merecer, mas aqui está. Entenderam a graça de Deus na verdade. Eles ouviram, a igreja de Colossos ouviu e entendeu a graça de Deus na verdade. E falando muito resumidamente, de repente pensando em você que não é cristão ou você que não faz parte de uma igreja, a graça de Deus, ela é maravilhosa, ela é assim incomensurável. Ela não dá para você descrever a graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus nos dá algo que nós não merecemos, que é a vida de Deus em nós. Nós nunca mereceríamos, por mais que nós, a partir de agora, eu, Guinter, parasse de fazer qualquer erro e ajudasse todas as pessoas e desse a minha vida em favor dos pobres, eu não iria merecer o que Jesus fez por mim na cruz. Então o nome disso é graça. A salvação que Deus nos dá é pela graça. Então nós temos que entender a graça de Deus. Uma graça
que não é para que nós pequemos mais. Já que eu pequei e a graça faz com que eu não vou pecar mais. É isso que Paulo fala para os romanos. Claro que não. Se for assim, vocês não entenderam a graça. A graça de Deus transforma as nossas vidas, nos torna discípulos de Jesus Cristo. E os colossenses entenderam essa graça. Graças a Deus. A gente prossegue, irmãos, para o versículo 7, que é falado de Epáfras. Isso vocês aprenderam de Epáfras. Epáfras foi discípulo de Paulo, aprendeu o evangelho através de Paulo. Tanto que ele pede para que Paulo escreva uma carta aos colossenses combatendo as heresias que havia em Colossos. E Paulo escreveu essa carta e mandou aos colossenses, né? E Epáfras, Paulo fala o seguinte de Epáfras: nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Ou seja, ele servia a Deus juntamente com Paulo, é um conservo junto com Paulo, um conservo amado, e também em relação à igreja era um pastor, era um ministro da igreja, era um líder da igreja. Epáfras é bem possível, irmãos, que ele seja natural de Colossos, né? E o nome Epáfras é um nome gentio, ou seja, ele é um fruto gentio de Paulo. Ele não era judeu antes, né? Ele foi convertido do paganismo. Como eu já falei no início, parece que Epáfras conheceu Paulo em Éfeso, que é uma das cidades que Paulo passou mais perto de Colossos. E tendo se convertido, foi levar o evangelho à sua cidade natal. Isso é muito lindo, né, irmãos? Epáfras é um missionário junto com Paulo, é um conservo. E ele vai levar o evangelho. E aquela igreja de Colossos, ela é fundada por Epáfras. E muitos são esses. Muitos até que nós não conhecemos, que não tem o nome registrado, mas Deus sabe. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Então continue a trabalhar para o Senhor, porque quando nós trabalhamos para o Senhor, o principal beneficiado somos nós. Falo isso a partir de mim, né? Me sinto, sempre procurei fazer as coisas o melhor possível para Deus, sendo um servo de Deus, e Deus me dá muito mais do que eu mereço, irmãos. Eu tenho uma vida muito melhor do que eu mereço, para a glória de Deus, para a graça de Deus, e ninguém que põe a mão no arado pode olhar para trás. Epáfras está aqui, um conservo de Paulo, alguém que é amado, alguém abençoado, que abençoou muito a igreja de Colossos, inclusive como pastor daquela igreja. Então, como o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15:58, que a gente se mantenha firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Vamos prosseguir? No versículo 8, Paulo ele fala simplesmente também que Epáfras também contou o amor que os colossenses têm no Espírito Santo. O amor que eles têm no Espírito, né? Não só por Epáfras, mas por toda a comunidade ali que os cerca, né? Uma das principais características da igreja é o amor. E Colossos tinha essa característica, o amor de Deus, e Paulo tinha ouvido isso da boca do próprio Epáfras. Amém? Então a gente parte da primeira parte do nosso estudo, né? E a gente prossegue agora para o versículo 9. E nós vamos estar lendo dos versículos 9 até o versículo 14. Amém? Versículo 9 até o versículo 14. Colossenses 1, do 9 ao 14. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos capacitou para participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Aqui
a partir do versículo 9, do versículo 3 ao 8 que nós lemos, Paulo ele faz uma oração de gratidão, né? De gratidão, tanto pela vida da igreja, como pela vida de Epáfras, né? Ali envolvendo Epáfras, e agora ele começa uma petição. Então ele pede, né? Desde que ele ouviu falar da igreja em Colossos, ele pede para que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, de sabedoria e entendimento espiritual. Aqui, irmãos, a gente vê 3 aspectos, né, que estão ligados a esse conhecimento pleno da vontade de Deus. Isso é algo que a igreja tem que buscar sempre crescer. A igreja ela é movida por Deus. A igreja ela tem que acompanhar o que Deus está fazendo e ir junto, fazendo junto com Deus, sabendo que de Deus vem todas as forças, vem todas as possibilidades, vem todos os recursos. Então Paulo ele ora para que aquela igreja transborde desse pleno conhecimento da vontade de Deus. E essa é uma oração tão linda, é um pedido tão lindo, é um pedido que nós fazemos para todas as igrejas, irmãos. Nós temos que procurar transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. O que isso quer dizer? Que esse conhecimento de Deus não é um conhecimento que fica só na cabeça. Ele é posto em prática. A sabedoria é o modo como nós vivemos. E o entendimento espiritual é nós entendermos que a maneira como nós vivemos geram frutos espirituais na vida das pessoas, na vida daqueles que nos rodeiam, né? E as pessoas que não fazem parte da igreja, não são discípulos de Jesus, não são os santos e fiéis como nós somos, não têm esse entendimento espiritual que Paulo ora para que a igreja de Colossos tenha. E nós, como igreja, temos que orar para que o nosso conhecimento cresça, seja pleno, para que nós transbordemos desse conhecimento, transbordemos a ponto de transmitir a outros, para que a gente tenha uma vida com sabedoria. E aí, isso em todos os detalhes da nossa vida, desde a forma como às vezes a gente encaixota o nosso cristianismo dentro de um lugar, e geralmente a gente chama esse lugar de igreja. Mas não, o cristianismo, ele é todos os dias, em tudo que nós fazemos. Em cada detalhe das nossas vidas, nós não deixamos de ser cristão, né? Ou seja, no meu trabalho, quando eu vou fazer um documento, eu faço esse documento da melhor maneira possível para ser um cristão, né? De uma maneira, quando eu vou consertar alguma coisa, eu conserto aquela coisa da melhor maneira possível. Quando todas as profissões que os cristãos têm, a sua maneira de agir tem que ser como cristão, tem que ser conhecendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós temos que fazer sempre o melhor. Não por nós, não para que nós sejamos louvados, mas que as pessoas possam olhar o que nós fazemos e dar graças a Deus. E que quando nós formos abrir a boca, abrir as nossas bocas para pregar o Evangelho, as pessoas não têm nada contra o que nos acusar. Os irmãos compreendem como isso é difícil? Os irmãos compreendem como nós necessitamos orar por isso? Por isso que Paulo orava para que essa igreja fosse assim, transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. Vamos passar, irmãos. Da mesma maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É um complemento do que nós acabamos de falar, né? Nós temos que frutificar em toda boa obra. Tudo que é bom, a gente tem que saber fazer da maneira boa, da maneira perfeita. Deus criou as coisas, Deus preparou as boas obras de antemão, fala Efésios, para que nós andássemos nela. Então nós temos que andar nessas boas obras e enquanto a gente vai procurando fazer as coisas da melhor maneira e buscando a Deus, nós estamos agradando a Deus e também crescendo no conhecimento de Deus. Toda vez que nós nos esforçamos para fazer as coisas da melhor maneira possível, nós também estamos crescendo no conhecimento de Deus e o principal, vivendo de um modo digno que agrade a Deus.
Tem um versículo que está lá no Antigo Testamento, no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, que inspirou até uma música que eu cantava na juventude, que falava que a alegria do Senhor a nossa força é. Assim falava a música. E Neemias 8:10 fala que a alegria do Senhor é a nossa força. É o que nós vamos ver no versículo subsequente, né? O seguinte, olha que fala assim: quando a gente vive de um modo digno, agradando ao Senhor, ficando em toda boa obra, olha o que o versículo 11 fala: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria. Vou até o 12. Dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Olha que bênção, irmãos. A oração de Paulo por Colossenses, que eles sejam cheios do pleno conhecimento, que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus com sabedoria e entendimento espiritual, para que eles possam viver de um modo digno, que agrade ao Senhor, frutificando em toda boa obra, para que eles possam se fortalecer no Senhor e na força da sua glória. Ou seja, quando nós alegramos a Deus, nós nos fortalecemos. E a nossa força, irmãos, não é qualquer força, é na força da glória do Senhor. Não há nada mais poderoso nesse universo do que a glória do Senhor. É só nós meditarmos no tamanho, refletirmos no tamanho desse universo, que cientistas ainda não conseguiram medir o tamanho do universo. Alguns acham que o universo é infinito e está se expandindo. Alguns acham que o universo tem um tamanho e ele está recuando, ele está se aproximando. Os cientistas não chegam a um consenso, eles não conseguem. Então a palavra de Deus fala: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Ou seja, a força da glória de Deus é infinita. E quando nós queremos o conhecimento, queremos agradar a Deus, nós nos fortalecemos na força dessa glória, que é uma força infinita, uma fonte inesgotável de poder, de força. E Ele quer nos transmitir através do conhecimento dEle, através de uma vida que agrade a Ele, através de um caminhar contínuo com Ele, né? E aí a gente vai em toda perseverança e paciência com alegria, dar graças a Deus, o nosso Pai. E é o que nós estamos precisando nesse momento, né, irmãos? Perseverança. Nós tivemos uma queda aqui na internet, né? E já foi reconectado. Voltando. Uma das coisas que nós estamos precisando nesse tempo, né? Paciência e perseverança. Com alegria, claro. Nós falamos aqui no domingo, né? Sobre a paciência, a perseverança que nós temos que ter em oração e a paciência que nós temos que ter em Cristo, suportando as aflições, suportando as coisas que nós não queríamos que acontecesse. Nós temos paciência quando as coisas acontecem não do jeito que nós queríamos. Ou de repente quando nós estamos sendo afligidos, de repente quando quando nós vamos ao médico, estamos doentes, nós somos chamados de quê? De pacientes. Por quê? Porque nós temos que estar esperando o mover de Deus, o que Deus está fazendo. E a gente quer muito fazer, a gente quer fazer as coisas segundo a nossa força, mas não. Nós temos que muitas vezes esperar e ver o que Deus está fazendo, e ver onde Deus quer chegar. Deus está no controle da história. Deus está no controle dessa pandemia. Embora muitas vezes nós não entendamos os planos de Deus completamente, nós temos que entender que Ele está no controle de tudo. E sermos pacientes e perseverarmos em oração. E nos alegrarmos na esperança que Ele nos deu. Na esperança de dias melhores, na esperança que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos José passando um tempo preso, depois ele sai da prisão para ser governador do Egito. Ou seja, coisas boas podem acontecer depois de coisas ruins. E é isso que Deus quer nos mostrar. Coisas boas poderão acontecer depois dessa pandemia. Amém? Dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz.
Isso é outra coisa, é agradecer a Deus, é agradecer por tudo que Deus fez, né? E participar do que Deus está fazendo nesse mundo agora. Uma característica do cristão é ser grato. Ainda que nós passemos toda a vida agradecendo, ainda não vamos agradecer o bastante pelo sacrifício de Cristo na cruz. Por tudo que Deus nos deu, por todos os livramentos que Deus nos dá. E aqui fala de participar da herança com os santos na luz. Irmãos, Deus é bom. E Ele quer nos abençoar porque Ele é bom, não porque nós o merecemos. E isso é um motivo de uma vida de gratidão. E a gratidão, ela nos faz mais felizes. As pessoas gratas são mais felizes. A gente vê que eu conheço algumas pessoas ingratas. Eu já ajudei algumas pessoas ingratas. E parece que elas vão de mal a pior. Sempre precisando mais, sempre lamentando da vida, sempre numa situação difícil. Agora as pessoas que são gratas não. Até no pouco elas estão felizes. Amém? Agradecendo a Deus por participar da herança nos santos da luz. Essa herança é tudo aquilo que Cristo conquistou por nós e para nós, né? Essa herança é principalmente um lugar ao lado de Deus na eternidade. As aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós será revelada e fazem parte dessa herança. Novo céu, nova terra, o Espírito Santo. E o texto ele continua: Ele nos libertou do poder das trevas, Ele, Deus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui, irmãos, nós temos algo lindo acontecendo. Porque esse mundo ele é regido pelo príncipe das trevas. E esse príncipe das trevas, ele tomou esse mundo a partir do momento em que nós desobedecemos a Deus. O império das trevas. E esse mundo ele está fadado a acabar, a passar. Assim fala a palavra de Deus. Na melhor das hipóteses, esse mundo está fadado a ser transformado e tudo que é ruim vai ser extirpado, inclusive o príncipe dele. Deus nos transportou desse império em que reina o medo, em que reina o egoísmo, em que reina a ambição, em que reinam as guerras, em que reina a idolatria, em que reina a morte. Deus nos tirou desse império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Está aí a herança com os santos na luz. Nós estamos com o reino do Filho do seu amor, do seu Filho amado. Nós estamos nesse reino e a igreja precisa ser um sinal desse reino aqui na terra. Esse reino que ainda não foi consumado. O rei ainda não voltou, mas como diz o louvor, o rei está voltando, né? Ele já é o nosso rei, mas ele vai mostrar para todo mundo que ele é o rei. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. É um hino de Filipenses. E nós já estamos nesse reino. Nós fomos transportados para esse reino pela graça de Deus, pelo mover de Deus, pelo poder de Deus. O texto continua agora falando de Jesus Cristo, esse Filho amado. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda... Mas isso aqui a gente não leu ainda. A gente parou no 14, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Nós lemos até o 14. E aqui fala de Jesus. Jesus ele veio produzir a nossa redenção. A redenção é um contexto lá do Antigo Testamento, em que uma pessoa, depois de cometer erros e de perder as herdades, ela virava escravo. E aí vinha uma pessoa que poderia redimir, comprar ela e dar de volta para ela a liberdade que ela tinha antes de ser escravo. Nós éramos escravos do pecado, mas alcançamos a redenção em Jesus Cristo. Ele pagou o preço do nosso pecado. E aqui fala a redenção, a remissão dos pecados. É o que o texto explica, que a redenção é a remissão dos pecados. Nós vamos estar lendo aqui até o versículo 20,
Mas esse aqui é um hino de louvor a Cristo, praticamente, colocando toda a supremacia e suficiência de Cristo na obra criada de Deus e na salvação. Nós vamos estar lendo, mas porque eu não gosto de passar o estudo dos 50 minutos, nós vamos ler, né? Vamos terminar com isso aqui, mas nós vamos dar explicação sobre isso só no próximo estudo. Mas nós vamos ler, porque é um hino muito lindo. Olha o que fala. Ele nos libertou do poder das trevas e nos Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Né? Isso aqui é uma explicação que Paulo dá aos Colossenses, que é praticamente um hino de louvor. Né? Ele é antes de todas as coisas. Se eu for explicar isso aqui, vai levar no mínimo uns 10 minutos. Então a gente vai encerrar por aqui e a partir na quarta-feira ou quinta-feira que vem, dependendo do meu trabalho, a gente começa no versículo 15. Tá bom, irmãos? A gente começa em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Eu agradeço por você aí fazer parte desse estudo, por vocês que estão desde o início, né? E agradecemos principalmente a Deus, que nos colocou no reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a remissão dos pecados. De repente, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, ainda não deixou que Jesus Cristo te redimisse, ainda não se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo, não deixe de fazer isso, tá bom? É a melhor coisa que o ser humano pode fazer na vida, né? Eu fiz algumas escolhas boas pela graça de Deus na minha vida, né? Fiz algumas escolhas boas. Escolhi não ser marginal, escolhi casar com uma esposa linda, escolhi uma profissão que me dá prazer, né? Mas a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi ter escolhido a Cristo, ter escolhido ser discípulo de Cristo. Essa é a melhor escolha que um homem pode fazer. E se você está assistindo esse estudo e ainda não fez, não tarde em fazer isso. Você pode fazer isso até agora, nessa oração que nós vamos fazer para agradecer a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado por essa carta aos Colossenses que chegou até nós. Obrigado por tudo que lemos, ó Pai amado, e pedimos, assim como Paulo pediu pelos Colossenses, que, ó Pai amado, que o Teu conhecimento, o conhecimento da Tua vontade possa transbordar em nós e que possamos ter sabedoria e entendimento espiritual para viver de uma maneira digna, uma maneira que Te agrade, nos fortalecendo na força da Tua glória, Pai. Ajuda-nos, ó Pai amado, a nos fortalecer na força da Tua glória, para que com paciência e perseverança nós possamos continuar nos alegrando em Ti. Ó Deus, Te agradecemos por cada irmão que está ouvindo esse estudo, Senhor Deus. Ó Deus, mas também pedimos por de repente aqueles que ainda não entregaram a vida a Ti, Pai, através de Jesus Cristo. Que nesse momento eles possam dizer: Jesus é o meu Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e creio em Cristo e entrego a minha vida a Cristo e agora eu pertenço a Deus. Que eles possam dizer isso, ó Pai amado, no nome de Jesus, ó Pai. E Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor Deus. Se com aqueles que estão doentes, ó Pai amado, em especial eu peço pelo pastor da igreja do meu coração, a primeira de Curicica, a igreja em que eu fui batizado, o pastor que me batizou, o pastor que me casou, o pastor que me consagrou, o pastor Antônio Borges e a sua querida esposa, assim como a sua família, abençoe-os, ó Pai,
que eles possam ser curados do Covid-19, Deus. Ó Pai amado, te agradecemos, ó Pai amado, porque cremos na esperança da vida eterna. E ainda que passemos, ó Pai amado, desse mundo, nós sabemos, ó Pai amado, que estamos seguros em Ti e que a morte é Tua serva para nos levar para o reino consumado, para o novo céu e para a nova terra, para a Tua glória. No nome de Jesus, amém. Muito bom ter vocês aqui, que Deus abençoe a cada um, tá? E até a próxima, se nosso Deus permitir. Deus abençoe, a paz.